Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 114. Pecuária na Amazônia, o buraco é mais embaixo. Bom, nesse episódio eu conversei com o Lisandro Inakaki, que é coordenador do programa Boi na Linha do Imaflora. E basicamente esse programa procura, digamos assim, colocar nos eixos, nos trilhos, a produção de pecuária na Amazônia, com rastreabilidade, enfim, com uma produção adequada, digamos assim. Vai contar um pouco mais aí no papo. E estudamos juntos, né, na agronomia da USP, mais conhecido como Exalc, em Piracicaba. E então já conhecia o Lisandro de longa data. Foi goleiro, ele não falou, ele falou que ele gosta de futebol, mas ele foi um grande goleiro. Jogamos contra nas épocas aí de campeonato entre repúblicas. Então foi muito legal reencontrá-lo depois de tanto tempo. E ele contando um pouco mais aí do programa do Boi na Linha. É um programa importante e a gente tende a enxergar a pecuária na Amazônia numa mesma régua, né? A gente tende a enxergar como sempre aquela atividade que está na ilegalidade, que toda ela compromete, né, está comprometida com o desmatamento e tal, e ele, né, traz uma visão bastante lúcida, que tenta separar bem, né, e destrinchar um pouco, né, que não é um setor único, né, que tem diferenças, que tem diferentes atores nesse setor, e que é um pouco a essência do programa Boi na Linha, né, fazer o diálogo entre essas várias pontas aí, né, o cara que está lá produzindo, que tem a fazenda, de diferentes portes, aquele cara que tem, né, o transporte, o caminhão que leva para frigoríficos pequenos, frigoríficos maiores, que depois, né, vendem para o varejo, grandes redes de mercado e o consumidor final. E nesse meio aí você tem os órgãos públicos, né, tentando fazer o meio de campo, por exemplo, o Ministério Público Federal, que a gente falou sobre a importância do MPF nesse arranjo. Enfim, só para mostrar que tem um arranjo complexo aí, tá? Então, tratar de maneira simplista o tema não vai nos levar a lugar nenhum. Então, a ideia de trazer e convidar o Lisandro era um pouco essa, destrinchar um pouco mais, trazer mais complexidade para o nosso entendimento sobre o setor, sobre o tema. E também a gente falou sobre aqueles discursos aspiracionais do tipo desmatamento zero e tal, do tipo todo mundo tem que virar vegetariano e aí o problema do desmatamento causado pela pecuária vai acabar, enfim. A gente falou sobre essas supostas balas de prata e quanto isso de fato nos distancia da complexidade que é a realidade na ponta, sobretudo numa atividade que é a pecuária na Amazônia, que é um território gigantesco e complexo. Bom, então é isso. Sem mais delongas, acho que foi um papo maravilhoso, super didático, que mesmo para quem não está envolvido diretamente nesse tema, né, com a Amazônia e tal, recomendo muito, que vai ampliar bastante a percepção sobre esse assunto. Então agradecer demais o Lisandro e é isso. Sem mais delongas, partiu para o papo. Aconteceu, mas ainda estou aqui. Fiquei paralisado, eu não consegui falar. Bom, Lisandro, muito bom te receber, prazer te reencontrar durante um longo tempo aí, desde as épocas de Exalc. Eu queria, para começar, cara, que você dissesse, se apresentasse para quem está nos ouvindo, quem que é o Lisandro, e também já dissesse o que é o Boi na Linha. Seja super bem-vindo. Olá, Fábio, tudo bom? Prazer estar aqui com você. A gente está completando 20 anos que nós não nos encontramos, né? Ou foi o último encontro. Fiquei muito feliz aí com o convite. Bom, quem é Lisandro, né? Lisandro é um jovem da minha idade, né? Oriundo da periferia de São Paulo, Zona Leste, que teve a oportunidade de fazer um curso de elite, né, na agronomia de Piracicaba, e que atua na agenda socioambiental há 20 anos, né?
sou agrônomo de formação, né, estudamos juntos, e estou com o programa Boi na Linha há 5 anos. E o que é o programa Boi na Linha, né? O programa Boi na Linha ele existe desde 2020, né? E eu falo 5 anos porque é uma agenda de trabalho que foi consolidando, né? É uma das formas que o Imaflora, a organização que eu trabalho, né? Ela organiza a agenda da pecuária. Como eu trabalho? Como fazer para trabalhar a pecuária, pensando em conservação, mas viabilizando produção. E na agenda da Amazônia, né? Sabemos que a pecuária é um dos vetores do desmatamento, né? Então, nós, desde 2015, com iniciativas na agenda da pecuária, pensar rastreabilidade, balanço de carbono, redução de desmatamento, nós fomos lidando com compromissos ambientais de políticas privadas demandadas pelo mercado, mas também de compromissos que são firmados entre indústria e Ministério Público Federal, né? E o programa Boi na Linha ele vem, né, nessa roupagem com o propósito de fortalecer os compromissos e impulsionar a implementação. Tá? Então, o recorte é a gente dar apoio e suporte ao Ministério Público Federal, nas procuradorias da República nos estados da Amazônia, atuando junto com o grupo de trabalho Amazônia Legal do Ministério Público Federal, né? E tem o diálogo com a indústria, com o varejo, com outras organizações da sociedade civil, com o setor produtivo, né? Então, nós estamos ali fazendo um trabalho de diálogo e meio de campo para que esses compromissos sejam fortalecidos, de fato implementados e que, no final do dia, tenhamos o impacto desejado. Muito bom, acho que ficou claro e a gente vai explorar um pouco mais aqui no papo algumas minúcias, né, do Boi na Linha, e uma delas é a necessidade de ter acesso ao monitoramento de dados geoespaciais, acho que é um componente-chave. A pergunta mais, entrando um pouco nessa cozinha, na final, como é que funciona isso na prática e se tem necessidade ou condição de ir a campo, eventualmente, para validar alguma informação que o satélite está mostrando? Bom, quando os compromissos surgiram, né, a gente está datando aí de 2009, no início de 2009, acontece todo um movimento, seja do mercado, e aí com um trabalho de campanha do Greenpeace, frente aos grandes frigoríficos no Brasil, né, seja via Ministério Público Federal, a gente estava já num ambiente onde a taxa de desmatamento na Amazônia estava decaindo devido a políticas públicas, principalmente o PPCDAN, mas toda a agenda de comando e controle, né, do IBAMA, do governo federal, mas que ainda existiam taxas elevadas, né, de desmatamento. Ali inicia esses compromissos. Quando ele se estabelece, fala, ok, tem que monitorar a origem do gado, porque o frigorífico, a indústria de transformação, estava corresponsabilizado pelo desmatamento e outras questões, como trabalho escravo, invasão de áreas públicas, como terra indígena, unidades de conservação, áreas não destinadas, né? Estabelece os compromissos e fala, ok, como eu faço isso? Então, no início, a gente já tinha, né, disponível tecnologia geoespacial, porém, precisava de melhor formatação, melhor organização, às vezes metodologias, né? Mas no início era um ponto no curral, que a gente fala, como você faz para identificar que é a fazenda? Não sei, né? Porque a gente tem uma situação de questão fundiária bastante crítica no Brasil ainda, né? O CAR não existia, né? Mesmo que o Código Florestal de 2012 remonte a 2008, 22 de julho de 2008, você não tinha esse instrumento do CAR. Hoje ele é uma peça fundamental nesse jogo. Então, o que os frigoríficos faziam? O único contato do frigorífico com o produtor era o caminhoneiro que ia buscar o gado. Então, quando o caminhoneiro ia na fazenda, marcava com o GPS o ponto do curral, ou da sede, ou da porteira, da cerca, mas essa era a referência. E aí se estabelecia um buffer, um raio, uma zona, né, de acordo com o tamanho da propriedade, para identificar os elementos, desmatamento, sobreposição com terra indígena, e por aí vai, embargo ambiental. Né? Isso vocês faziam na mão nessa época? Isso, a gente não fazia, né? Quem fazia eram as empresas de consultoria ambiental, que foram chamadas pelos frigoríficos, me ajuda, né? Porque de um lado você tem o trabalho do INPE, né? que desde 1988, anualmente, solta a taxa de desmatamento no sistema PRODES.
você tem os dados da FUNAI, de terras indígenas, você tem os mapas do MMA, né, de áreas de conservação, você tem a lista de trabalho escravo, né? Então você tinha esses elementos, mas você não tinha o elemento quem olha, monitora, junta as bases, trabalha. E de lá para cá, você tem um enorme crescimento de tecnologia, de uso, de desenvolvimento de metodologia para pegar as bases disponíveis e conseguir fazer análise. Por exemplo, né? o MapBiomas. O MapBiomas é um ótimo exemplo, né? Esse, assim, com uma outra engenharia por trás, né? Super rico, mas as empresas que fazem monitoramento não utilizam o MapBiomas, né? Eles têm os seus mecanismos, né? Empresas surgiram nesse movimento, né? Empresas que tinham um potencial, que eram importantes, mas eles cresceram e viraram grandes grupos, né? Oferecendo soluções para essa agenda. Então, teve um crescimento bastante importante, né? No início, as verificações, talvez em campo, tinham que ser maiores. Hoje você consegue trabalhar de uma maneira remota. Então, tem desenvolvimento da metodologia, tem uma robustez de fazer as análises de maneira remota, mas, por outro lado, nesse período todo também, né, a gente está falando em 15 anos quase de implementação, você tem todo um aprendizado de quem está sendo monitorado de dar os dribles, de fintar, né, esse movimento que vem acontecendo. Né? Então, se aprende, né? Acho que essa é uma grande lição. A gente deve considerar o esforço de todo mundo estar envolvido desde aquele tempo em criar soluções, mas sabemos que as soluções vão sendo criando jeitos de lidar com esses mecanismos. Né? Era como se um sinal tentasse me avisar. É curioso que nós estamos falando de um período de 10, 13 anos, né? Parece que a gente está falando do século passado, né? Então, olha o salto que a gente deu em 10, 15 anos, né? Impressionante. E hoje, assim, olhando os dados do Boi na Linha, são 16 frigoríficos, entre aspas, que aderiram. Você vai explicar melhor esse processo de adesão? Isso. Que eles fazem parte de alguma forma da iniciativa e isso representa quase 90% da pecuária na Amazônia. É isso mesmo? E se é isso mesmo, por que a gente ainda vê notícias com uma certa frequência de problemas nessa cadeia da pecuária na Amazônia? Tá, não, vamos ver esses números, né? O número de 16 frigoríficos, né? Quando anunciou aí no meio do ano, esse número, ele tem relação com 16 associados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, que estão originando dentro do bioma Amazônia, né? Então, são 16 de 39, a totalidade, se eu não me engano, são 16, desses 16, 12 são empresas que já têm essas estruturas de monitoramento, participam de auditoria, né? E eles perfazem na Amazônia 74% do abate da Amazônia. Porque são grandes empresas ou médias, né? Mas são as empresas que têm o Sistema de Inspeção Federal, o CIF, né? E esse número vai para 39, quando a gente fala em Brasil, empresas, né? Não estou nem falando de unidades de negócio, que se você pegar a maior do Brasil, que é a JBS, só na Amazônia tem 21 unidades de negócio, né? Fora no resto do Brasil, que vai para casa quase dos 40, né? Um grande negócio. Então, você tem esse número, né? E aí, como falar, 16 aderiram, né? Porque foi os 16 associados da BIEC que fizeram essa adesão, né? Como forma da gente conseguir ampliar engajamento. Certo? A BIEC, só traduz a BIEC. Isso, é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, né? Eles que fazem toda essa frente aí, né, de organização e oferta de produto brasileiro, né, de origem carne. E por que se mantém os problemas continuam, né? Se você pegar é interessante ver o gráfico das taxas de desmatamento na Amazônia, você vê então a partir de 2004 uma queda nas taxas de desmatamento, bastante importante, tem relação com eu estava falando das políticas públicas, Comando e Controle, o PPCDAN, né, que é o Programa de Controle e Prevenção do Desmatamento da Amazônia, que está na quinta fase agora, foi reativado esse ano pelo novo governo, né?
Eles tiveram um papel fundamental lá em 2003, 2004 para derrubar essa taxa. Os compromissos de eliminação do desmatamento nas cadeias de commodities agropecuárias, principalmente pecuária e soja, eles contribuem também com essa queda, né? E você tem uma evolução dessas ferramentas, como eu havia dito. Porém, nos últimos anos, a gente tem uma sinalização de toda a política pública de permissão, vamos dizer assim, né? Uma licença para voltar a desmatar, uma licença para o garimpo. Isso fortaleceu atores ilícitos, né, que atuam no setor, e o desmatamento volta a crescer em taxas que a gente via lá atrás, né? O que acontece? Você tem empresas que não estão dentro desse escopo, né? E aí não é por maldade, não é, né, porque é bandido, não é isso. São empresas que são pequenas, né, que não entraram nessa agenda, eles estão lá fazendo o seu negócio. Muitos frigoríficos de pequeno porte, eles são prestadores de serviço. Eles não compram gado, eles vendem serviço, né? Então tem lá o que a gente chama de marchand, que é uma pessoa que conhece o ambiente ali em alguma região da Amazônia. Ele tem 2, 3, 4 caminhões, ele compra gado e leva para um frigorífico e fala, bate para mim. Esses atores, eles não estão dentro do arranjo dos compromissos, né? Então, quando a gente olha, vou citar um exemplo, e aí no dia 26 de outubro, né, teve o lançamento aí dos resultados do primeiro ciclo unificado de auditoria. O dado médio que está dentro desse escopo, número de animais abatidos, aí eu vou falar do estado do Pará, é na casa de 70%. Então, tem 30% do abate no estado que está nessas empresas que não estão dentro desse arranjo, né? Então, o desafio é como alcançar essas empresas. Isso a gente chama do vazamento do compromisso, né? Você tem fazendas que entendem essa agenda. Você tem frigoríficos que estão comprometidos. Quando o produtor que tem algum tipo de situação que vai ser bloqueado a venda de gado para o frigorífico, porque o frigorífico não vai aceitar porque tem compromisso, ele vai encontrar alguém para fazer a comercialização. Então não para, né? Você não vai deixar de vender o animal. Não tem nenhum boi que morre de velho. Todos morrem abatidos. Você pode ter até algumas matrizes velhas que já não parem muito bem, que não dão muito leite, que vão virar carne, mas não morre de velho. E um outro elemento que é importante nesse jogo é que a cadeia da pecuária, né, setor produtivo, primeiro a gente tem aquela coisa simples de falar, um cria, o outro recria, o outro engorda, né? Ou seja, um produz bezerro, o outro pega o bezerro e faz ele crescer, e o outro faz ele virar boi com carne para fazer o abate, né? Você tem essa visão, uma divisão simples, né? Você tem essas integração, cria, recria, engorda, você tem ciclo completo, mas tem muito mais. Você tem atores que possuem gado em pequena quantidade, mas tem produção de cacau, ou que você tem outros arranjos produtivos em áreas remotas, distantes. Normalmente eles são de cria, não vou vincular eles diretamente a desmatamento, tá? Não vamos separar, mas eles são atores que estão à margem de toda essa discussão que começou na indústria, chegou no nível de quem engorda animal, mas não necessariamente migrou, chegou até o início da cadeia. E é o que a gente demanda, é um dos principais temas hoje de discussão, que é a rastreabilidade. Como eu vou enxergar esse animal que está nascendo em um lugar que tem uma não conformidade, chamamos assim, né? Mas, por exemplo, tem um desmatamento em 2017 ali. Como eu vou enxergar esse animal que vai ser abatido 36 meses, 40 meses depois, né? Como eu vou saber que ele merece substituir? Não tem essa informação. Esse é um dos grandes desafios e esforços que temos hoje, né? Que legal, você traz assim, uma profundidade, né? O buraco é mais embaixo, né? Que é como é que você chega nesses vários pequenos atores, médios atores que estão espalhados. Nós estamos falando aqui do Boi na Linha, o foco é a Amazônia. Estamos falando de Amazônia, que já é uma complexidade absurda, né? Então, interessante mostrar que começou um esforço pela cadeia mais organizada, né? A indústria, e aí agora o esforço é ir chegando nesses, como você usou a expressão, de estar vazando, né, de alguma forma na cadeia. E aí, ao longo da tua fala, vários momentos você citou a palavra diálogo como um eixo-chave aqui do programa, né, do Boi na Linha. E aí eu queria que você trouxesse um pouco mais de elementos do desafio que é dialogar com um setor que, na média, a gente sabe, é um setor, vamos chamar, difícil, né, de diálogo, que é o setor da pecuária, né, essa cadeia produtiva. E aí a minha pergunta, além do desafio do diálogo, é onde é que está o desafio, onde é que pega mais? É do lado do produtor, do varejista, do consumidor, da indústria? Queria que você explorasse um pouco isso também. Tá. Eu acho que em todos os segmentos dessa cadeia de valor, né, a gente tem
as dificuldades para ter o diálogo, né? Eu entendo que, pelo tempo de que esses compromissos vêm sendo executados, de quem assumiu os compromissos foram os frigoríficos, e tem um porquê disso, né? Porque eles são elos que concentram, né? Você tem muitos produtores, alguns frigoríficos e muito supermercado, né? Então, ali é uma forma de lidar diretamente com esse processo, você trabalha com frigorífico. Eles estão mais tempo nesse processo, né? Então tem um diálogo um pouco mais facilitado, né? Tem uma maturidade, tem alguns avanços, né? E os compromissos, eles se deram nesse nível, e é uma coisa que eu, há muito tempo, conversando com colegas que trabalham na gente, falam, nunca falaram com o produtor, né? Então, assim, uma das dificuldades de diálogo é que não chegaram lá no começo e foram conversar com o produtor, né? Colocaram tudo no mesmo balaio, setor produtivo, e colocou o desmatamento da pecuária, né? Não necessariamente né? Você tem porções no sul da Amazônia, no estado do Pará, ali tem uma região que é bastante importante e pujante da produção, que é áreas que são consolidadas há algum tempo. Os pioneiros chegaram lá na década de 70, né? E a partir dos anos 2000 já tinha um cenário. Sim, regiões com desmatamento, mas já eram uma fronteira, já estava passando, a fronteira da igreja já tinha passado aquele território, né? Então você tem esse setor que não necessariamente está relacionado a essa questão que foi posta pelos compromissos, né? Mas quando a gente fala Amazônia, a gente olha por mapa e fala, é aqui, né? Agora, os produtores não foram incluídos nesse diálogo desde o princípio, para discutir como seriam as situações, as regras, né? O que torna mais difícil, né, você iniciar um processo de diálogo. Ele existe, né? Você tem diversas representações, seja no nível patronal, seja no nível de agricultura familiar, pequeno produtor. Existem as representações e diálogos são possíveis, tá? Agora, eu acho que ainda é muito incipiente, né? E aí você tem um déficit de diálogo aí, déficit de situações, vou explicar, né? A gente tem na Amazônia em torno de 540 mil propriedades rurais que têm pastagem. Então, a gente fala, temos 550 mil pecuaristas, porque tem pastagem, propriedade. Desse número, ao redor de 120 mil tem alguma situação de desmatamento depois de 2008. A gente está falando em 30%. Né? Então, assim, você quer vir me monitorar, você quer rastrear meu gado para me achar, para me monitorar, e aí eu vou perder o mercado. Então, peraí. Desse modo, eu não quero conversar. Eu prefiro não conversar. Sim. A parte aqui, um parênteses, sim, uma ONG que poderia estar sendo financiada, né, pelos gringos, enfim, sem entrar nessa discussão, hein? Exatamente. Né? Então, assim, se você quer, então, ter monitoramento, fazer o diálogo, ter rastreabilidade, para você ter rastreabilidade, a gente vai ter que conversar, né? Porque você vai ter que criar regra, organizar esse jogo, né? E um jogo que é essencial é relacionado ao que a gente chama de reintegração do produtor ao mercado. Se eu não criar mecanismos dele poder limpar a sua situação, não vou nem falar um problema, né? A sua situação, porque muitas vezes uma abertura de uma área por uma necessidade mesmo de quem está à margem do sistema, né? Que tem que estar desassistido, sem assistência técnica. Então, a gente tem que olhar as realidades com muito cuidado e fazer um processo, vem para dentro, volta para o mercado. Principalmente onde for área privada. Tá? Então, assim, quando eu olho para as áreas privadas, seja elas grandes, médias ou pequenas, elas são privadas, eles têm um direito. Né? Muitas vezes não consegue autorização para desmatar porque o Estado tem suas deficiências, seus ritmos. Né? Muitas vezes ele não tem acesso e não solicita. Agora, a gente pode colocar ele no mesmo balaio daquele ator que está lá na Amazônia, invadindo a área pública, né? E principalmente as áreas não destinadas, que é um volume muito grande, tirando a madeira, derrubando a floresta, plantando o capim e levando gado, colocar no mesmo balaio desse produtor que é da área privada. Né? Então, assim, a gente tem que olhar, conhecer melhor esse mosaico de situações e buscar soluções para que esses produtores que vão ser pegos, vamos dizer assim, no monitoramento, sejam incluídos novamente. Então, o diálogo, né, falando assim dos atores da cadeia, acho que o mais difícil é o setor produtivo, porque ele é muito amplo, né? Agora, não que seja fácil. Por exemplo, o consumidor, eu acho que ele nem entende muito bem o que está acontecendo. Então, falta, não é nem diálogo, falta comunicação. E essa comunicação muitas vezes vai passar pelo varejo. E o varejo
que a gente tem no Brasil mais de 90 mil unidades de negócio do varejo, né? E aí você pega os grandes grupos, né? Você tem dois que tem alguma ação, né? E se assume papel, alguma ação que é os dois grandes franceses, vamos dizer assim. Pão de Açúcar, que é do grupo Casino, e está tendo algumas mudanças, e o Carrefour. E tem esse papel por quê? Porque o investidor principal é o europeu, é o francês. Né? Então eles têm ações, mas se limitam a eles. São grandes empregadores, tem muitas lojas, né? Mas tem grandes varejistas na Amazônia que desconhecem, né? Não receberam informação, não estão sendo engajados. Né? Fizemos tentativas também, não foram frutíferas, né? Mas faltam a melhorar um pouco essa comunicação, né? Para que chegue no consumidor e o consumidor olhe e fale, não quero a carne desse mercado, quero do outro. Por quê? Porque o outro, esse mercado, ele compra de frigorífico que tem compromisso e tira 10, como vai fazer a auditoria, né? Só consigo ouvir a mensagem que diz: segue a sua intuição, deixa o coração falar. Que interessante, é legal porque mostra os vários lados dessa história, né? E o frigorífico como um ponto, né, central, que foi por meio dele que o processo, de certa forma, foi desencadeado. Ainda tem chão pela frente, né, para chegar em todos os elos. Muito interessante. Só para fechar esse ponto do diálogo, só para te ouvir em relação à presença, o quanto a presença do Ministério Público Federal faz diferença nesse esforço de que os setores estão um pouco mais distantes venham para a mesa dialogar ou corram da mesa. Isso é importante, porque o Ministério Público Federal, né, sendo uma instituição pública, né, que tem um papel muito forte na esfera criminal, na esfera civil também, ele consegue fazer, sim, o que chama de enforcement com as empresas, porque ele consegue, pela legislação brasileira, corresponsabilizar o ator que compra ativo biológico, seja ele uma soja, um milho, gado, corresponsabilizar esse comprador pelo desmatamento na propriedade rural. Isso para a lei, né? Consegue pelo direito difuso, consegue corresponsabilizar. Então, entendendo isso, ele construiu, falou, existe um ajustamento de conduta que você precisa ter, né? Pela sua corresponsabilização. Né? Então, é essencial. Você tem um ator que fala, vem, senta aqui, vamos trabalhar. Né? Eu acredito que só com políticas privadas, né, de empresas que têm uma ambição de tirar por causa de reputação, né, por causa de mercado, assumir posições de não ter desmatamento na cadeia, a gente não teria grandes avanços. Haja visto o Cerrado brasileiro, a gente não tem uma atuação hoje como esse formato da Amazônia, com o Ministério Público Federal atuando, então é muito mais árduo a gente ter uma concordância, achar agendas comuns para fazer um sistema parecido no Cerrado, que voltou a ser a bola da vez do desmatamento. Né? Que legal. Bom, só para quem está desavisado aí, o desmatamento da Amazônia está numa tendência de baixar e o desmatamento no Cerrado está aumentando, ou seja, de algum lugar está migrando, né? Está ficando mais Exato. difícil desmatar de um lado, corre para outro bioma. Só um parênteses, né? O problema no Cerrado é que as áreas de expansão, a maior parte dos desmatamentos estão sendo feitos com autorização pelo Estado. Então, esse aí é o que dói mais, né? Porque, sim, por mais que existam áreas privadas, né? O Cerrado tem 3% de área protegida, né? Quanto que a gente tem meta aí, a meta de Aichi, né? De ter 17% dos biomas no mundo. A gente só tem 3% e tudo bem que o desmatamento é área privada, mas vamos olhar por esse bioma e criar essas unidades de conservação, uma vez que podemos dizer, né, o Cerrado ele tem uma importância enorme na produção de commodities agropecuárias do Brasil, né? É um dos celeiros principais do Brasil. E a área de expansão com maior velocidade de desmatamento do Cerrado é a Matopiba, né? Que, ou seja, parte do Matopiba está dentro da Amazônia Legal, então tem essa fronteira ali com a Amazônia, né? Exato, Tocantins, Maranhão, principalmente. Interessante. Bom, acho que você falou também em alguns momentos sobre a importância do PPCDAN, das políticas públicas mais de comando e controle, e hoje se fala muito da bioeconomia, mas, na real, dos últimos anos que a gente viveu de governo federal,
a gente sentiu na pele a ausência de políticas de comando e controle, que estão voltando agora. A pergunta que eu faço é, a gente escuta muito um discurso aspiracional do desmatamento zero, assim, afinal, olhando para essa complexidade da cadeia, faz sentido esse discurso em termos efetivos? Olha, é curioso, né? Porque a gente, quando falou do diálogo, né, com o setor produtivo, que é difícil, muito é por causa dessa demanda pelo desmatamento zero. Mas como assim? Eu tenho direito de desmatar, né, de abrir uma área. E é curioso, assim, falta a gente explorar mais o tema desmatamento zero. Eu falo com meus colegas, porque ele surgiu lá em 2000 Tem uma história que eu converso com uma pessoa que eu respeito muito, aí da agenda também ambientalista, e fala, o desmatamento zero surgiu meio que em alusão ao fome zero. Né? Pô, vocês vão fazer um fome zero, vamos fazer um desmatamento zero também. Né? Teve esse tipo de conversa. Mas tudo bem, não é necessariamente isso que determinou o desmatamento zero. Agora, o desmatamento zero ele era num cenário seguinte, pessoal, não dá para seguir com esse nível de desmatamento. Vamos parar, moratória, bloqueia, suspende as autorizações, caça ou vai atrás daqueles que estão fazendo de maneira ilícita, enquanto ordenamos o jogo, enquanto vamos organizando dentro de casa. O desmatamento zero, inicialmente, tem esse propósito. Né? Inclusive, uma moratória, ela não é ad eterno, uma moratória, como você tem hoje, a moratória soja, as empresas falam, vamos até... dificilmente eles vão abrir mão disso. Tá? Mas o desmatamento zero ele tinha esse cenário. Se você tem um ambiente organizado, ordenado, onde você define conservação, define área produtiva, você pode ter é natural você ter a questão do desmatamento dentro da reorganização do setor produtivo. Mas ele é um tema que gera arrepios, né, em muita gente, porque ele chegou com uma coisa muito imposta, né, Brasil. Eu entendo assim, né, existem situações, por exemplo, na Amazônia, a gente tem pouco no estado do Pará, bastante no estado do Amazonas, né, o que a gente chama das florestas tipo B. Né? É uma classificação ali que usa para identificação, né, de territórios, mas elas estão num ambiente que a gente chama de áreas não destinadas. Tá? Tem alguns números, né, mas assim, arredondando, 60 milhões de hectares. Né? A gente está falando de quantos por cento do Brasil? Chama-se áreas não destinadas. São áreas que elas não estão aqui no vizinho para ir lá e falar, pô, não está destinada, vou usar. Não. São áreas que estão em lugares assim, em regiões remotas, né? Mas você tem a borda dessas áreas. Né? Nessas localidades, assim, não tem como não falar em desmatamento zero, porque aqui não tem nem destinação, é uma floresta, ninguém tem autorização para desmatar. Então, faz muito sentido eu falar em desmatamento zero nesse cenário, né, de apropriação indevida do território nacional por privados. Ali faz sentido. Quando eu olho para uma propriedade privada que está, de fato, na posse, no direito daquele produtor, ele tem o direito dele, inclusive, de fazer a abertura do espaço até onde determina a legislação, o Código Florestal. Né? Então, assim, a gente não pode olhar de maneira muito simplista, né, para o desmatamento zero, e falar, para a Amazônia inteira desmatamento zero. Pode ser uma agenda. Né? Pode ter empresas que falam, eu não compro de desmatamento depois de data tal, e a política dela. Né? Execute, eu defini, eu sigo. Agora, quando a gente olha para o Brasil, eu acho que a gente tem que, para facilitar, inclusive para ter diálogos, para conseguir conversar com os diversos atores, a gente tem que ter essa leitura um pouco mais elaborada. Onde o desmatamento zero é necessário, onde o desmatamento ilegal zero tem que ser trabalhado. Né? Você fala na voz do governador Mauro Mendes, do Mato Grosso, ele fala, desmatamento ilegal zero. Tem que parar o que for ilegal. Quando for conversar com o governador também, o Helder Barbalho, também trabalha com essa agenda, porque eles sabem, ilegalidade não dá para aceitar. Agora, na área privada, pode. Na área pública, aí não pode. Né? Então, assim, podemos classificar, para manter, talvez, esse tema desmatamento zero, olhar com essa forma, né? Qual que é a destinação dessas áreas. Né? Foi por um triz, quase tudo se perdeu. Quase tudo se perdeu. E mesmo desacreditado, eu vou continuar.
Que legal. Não, e você expande, né, a capacidade de a gente enxergar essa narrativa para além da narrativa, para além do aspiracional, mostrando que tecnicamente você precisa destrinchar melhor esses vários aspectos, né, área privada, área pública, área não destinada, o que está dentro da margem da lei, o que é ilegal, enfim, acho que é legal a gente trazer, e aqui longe da gente dizer, é a favor ou contra, a gente está ampliando a discussão para a gente enxergar os vários lados, sobretudo para quem escuta e não está tão com o pé no barro da área ambiental, né? Então, só para mostrar que tem buraco é mais embaixo aqui na discussão, e legal que você conseguiu trazer de forma muito didática. Cara, agradecer demais pelo papo. Para a gente fechar, a gente escuta muito essa fala do que as soluções tem que ser individualizadas, e aí essas falas vêm. Futuro mais sustentável é a gente se tornar vegetariano. Quando você escuta isso hoje em dia, como que você reage a esse tipo de pensamento? São né, balas de prata, pensamento simplista, né? Eu acho que é super legal, né? Você ter propósito de vida nos indivíduos, seja coletivos, né? Eu acho que o vegetarianismo, o veganismo são agendas bastante interessantes. Muitos, né, estão nessa agenda por uma questão de saúde, outros por uma questão ideológica mesmo, de tratamento dos animais, outros por uma questão ambiental também, né? Então, assim, tem propósito, tem valor. No entanto, eu não vejo que o vegetarianismo, o veganismo vão ser mecanismos de solução do desmatamento associado à produção de proteína animal, principalmente pecuária, né? Primeiro porque a gente tem um rebanho no bioma Amazônia enorme, né? A gente está falando aí em 90 milhões de cabeças de gado, é um número muito grande, né? Ele não vai sair de lá, fazer uma fila e voltar e vai para onde? Então, a gente tem que entender que a pecuária ela vai existir nos ambientes florestais no mundo, porque ela chegou, ela estabeleceu, tem muita coisa legal sendo feita, tem estratégias que podemos trabalhar de uma forma mais inteligente, né, de uso do solo, por exemplo, o sistema silvopastoris. A Colômbia tem iniciativas, no Brasil também, tem lá no Amazonas. A gente conhece algumas iniciativas de fazendas mais intensificadas, né, que você consegue produzir mais em menos área, né, então você não pode eliminar esse efeito de expansão, porque eu consigo produzir aqui. E situações mais recentes, que eu vi até em Paragominas, né, onde a gente chama de intensificação moderada da pecuária, né, então o produtor ele tem uma renda, porque é um sistema produtivo, né, uma forma de expandir ele e abrindo um pouco mais de área, seja uma capoeira, seja uma floresta, ele vai expandir. Mas não necessariamente a extensão vai dar a mesma capacidade de produção e geração de renda. Então, tem um projeto há mais de 10 anos que acontece em Paragominas, com o pessoal do CIRAD, né, onde eles têm essa agenda da intensificação moderada, ou seja, não vamos intensificar centros produtivos, porque ele também vai espirrar para outro tipo de externalidade ambiental, mas vamos fazer com que ao pensar a propriedade rural, principalmente dos pequenos e médios, né, parte da necessidade de você manter e ampliar a renda, né. Tendo isso seguro, você vai adotando isso conhecido, você vai adotando uma intensificação moderada, onde você vai eliminando a necessidade de ampliar a área. E aí você faz um processo inclusive, de restauração dessas áreas, seja natural, seja com plantios, né, semeaduras, né. Isso existe, isso está acontecendo, né. Tem esse cenário. Então, assim, não é só eliminar o boi ou eliminar da dieta a proteína animal que você vai ter um efeito direto na conservação ambiental. Até porque existem meios de manter o que tem de floresta em pé hoje em pé e até ampliar por uma racionalidade dos sistemas produtivos, né, intensificando, organizando melhor. E você não vai conseguir tirar a pecuária das florestas. Ela está lá. Existe uma cultura, existem pessoas que vivem nesse lugar e que almejam produzir gado, né? A questão que falta é a gente ordenar melhor esse uso do solo, criar as alternativas, trazer apoio e assistência técnica, né? Então, a gente tem bastante trabalho, e aí quando eu vejo essas soluções, né, simplificadas, eu não vejo, eu admiro, né, essas propostas, essas posições assumidas, né, mas eles não vão ser a solução em relação ao desmatamento associado à pecuária. Isso que a gente também nem mencionou aqui na tua fala, né? A gente nem entrou na discussão da carne de laboratório, enfim, toda essa questão tecnológica, que é uma discussão à parte,
que poderia entrar nesse bolo aqui? Assim, me torno vegetariano e vou consumir a carne vegetal, sei lá, que tem aí, né? Exatamente. Porque também não vai ser, não é sinônimo de sustentabilidade, né? Eu acho que ela vem, sim, ela vai ter um papel, sim, em relação à produção de proteína, né, animal. Inclusive, as grandes produtoras de carne no mundo, eles têm laboratórios de carne de laboratório, né? Eles também produzem, porque eles sabem que é um negócio. Mas vai ser mais um negócio que vai compor o rol de produtos que eles vão oferecer, né? Então, também não é por aí uma solução em relação à redução do desmatamento. Existem coisas importantes, né? O ordenamento do solo no Brasil, a questão fundiária, destinação da terra onde você tem floresta não destinada para conservação, organizar a expansão onde já está consolidado a agricultura, a agropecuária, organiza esses temas, dá mais condições, né? Então, assim, a gente tem várias ações a serem feitas que podem ser muito mais efetivas do que apenas uma mudança de hábito, que vai ter um valor, mas não vai ser necessariamente a solução. Que bacana. Cara, agradecer demais e, assim, te convidar a abrir um espaço para fazer um merchan, divulgar aqui o Boi na Linha e o que mais você quiser divulgar aqui. Bom, o programa Boi na Linha, né, ele é uma iniciativa do Imaflora, né, a gente vem com esse trabalho de fortalecimento dos compromissos, de eliminação de desmatamento na Amazônia, na cadeia da pecuária, né, temos aí os nossos eventos, workshops, oficinas que nós realizamos aí com frigoríficos, com pecuaristas, nos estados que atuamos na Amazônia, hoje são 5, né? Amazonas, Acre, Pará, Mato Grosso, Rondônia, né? Agora, no mês de novembro, vamos realizar o primeiro encontro, o evento Diálogos Boi na Linha, com a participação aí do estado do Pará, representação dos frigoríficos, dos produtores, ferramentas e soluções na questão de rastreabilidade, de monitoramento, de reintegração, né? E é isso, então um processo, a gente tem uma onda que a gente precisa aproveitar, essa onda no estado do Pará e na COP de 2025, a COP 30, que vai acontecer em Belém, existe um movimento bastante importante de coordenação de ações, uma Flora está lá, o programa Boi na Linha está lá também, né? Estamos também em diálogo com o estado do Mato Grosso, ver as representações existentes. Então, assim, temos um enorme potencial a ser trabalhado, tem muitas iniciativas em curso, há recursos, dinheiro não é um problema, existe recurso para a gente trabalhar. A questão é coordenar as ações e não trabalhar muito com egoísmo, vamos fazer junto, né? Da onde que está vindo esses recursos? Recurso, você tem recurso de fato que vem, como você falou no início, né? Nem discutir uma questão de quem financia de uma série de iniciativas, mas tem recurso da cooperação internacional. Há um interesse muito grande. Você tem recurso da Fundação Amazônia, que está paralisada há 4 anos, né? A gente está falando de um recurso Fundo de Amazônia. milhões de reais, Fundo Amazônia, né? Então, assim, a gente tem recursos privados, Fundo JBS, teve recentemente um anúncio de umas novas ações. Então, assim, recurso existe, possui, as grandes empresas também têm as suas fundações, você tem a cooperação internacional, tem muita gente interessada em fortalecer cadeias produtivas e ao mesmo tempo promover a conservação na Amazônia. Então, recurso temos, a questão é não ter preconceito de usar esse recurso, desde que seja para o interesse nacional, para a nossa autodeterminação como atores, autorregulamentação, né, como atores nacionais que têm interesse em desenvolver e progredir o Brasil. Cara, obrigado, adorei o papo, acho que foi bastante esclarecedor aí, muito didático. Agradecer demais, valeu mesmo, muito bom. Eu que agradeço, Fábio. É muito bom poder voltar a conversar contigo, né? Espero que tenhamos outras oportunidades também. Valeu, cara.